Um flash de luz poderoso de uma galáxia a pouco mais de 1 bilhão de anos-luz de distância está mudando nossa compreensão das explosões mais poderosas do universo. A explosão de raios gama parece ser o resultado de uma fusão entre duas estrelas de nêutrons. Isso em si não é uma surpresa. Estrelas de nêutrons podem liberar uma explosão curta e intensa de radiação de alta energia quando colidem. O que é um choque é a duração da explosão. O flash de radiação gama durou 50 segundos, uma duração que se pensava estar associada apenas a explosões de supernovas. Os astrônomos muito acreditam que as explosões de raios gama se enquadram em duas categorias: explosões de longa duração de estrelas em implosão e explosões de curta duração da fusão de objetos estelares compactos, explica o astrofísico Chris Freer, do Los Alamos National Laboratory. Mas em um evento observado recentemente, encontramos uma quilonova junto com uma explosão de raios gama de longa duração, e isso mudou essa imagem simples. A radiação gama é a forma de luz mais energética do universo, um produto do decaimento radioativo dos núcleos atômicos. E uma explosão de raios gama é imensa, descarregando em poucos segundos tanta energia quanto o Sol produziria em 10 bilhões de anos. Somente eventos extremamente violentos podem produzir essas poderosas rajadas de luz. Quando a luz de uma colisão de estrelas de nêutrons atingiu a Terra em 2017, vimos, pela primeira vez, como esses eventos podem se desenrolar. Ele descreveu uma explosão de quilonova, entre uma nova clássica e uma supernova em força-traço, acompanhada por uma explosão de raios gama relativamente curta. Juntos, todo o espectro de luz nos deu um modelo para interpretar explosões igualmente breves de radiação gama. Os pesquisadores também observaram uma boa variedade de explosões de raios gama de longa duração de supernovas. É quando uma estrela massiva chega ao fim de sua vida, torna-se instável e explode. Quando a explosão de raios gama de longa duração foi observada em dezembro do ano passado, posteriormente denominada GRB 21211A, os astrônomos viraram seus telescópios para dar uma olhada no brilho posterior que geralmente segue tal explosão. Para sua surpresa, eles encontraram um objeto que se desvaneceu rápido demais para ser uma supernova e um excesso de luz infravermelha. Existem muitos objetos em nosso céu noturno que desaparecem rapidamente, diz o astrofísico Wen-Fai Fong, da Northwestern University. Nós visualizamos uma fonte em diferentes filtros para obter informações de cores, o que nos ajuda a determinar a identidade da fonte. Nesse caso, a cor vermelha prevaleceu e as cores mais azuis desbotaram mais rapidamente. Essa evolução de cores é uma assinatura reveladora de uma quilonova, e as quilonovas podem vir apenas de fusões de estrelas de nêutrons. Uma análise do evento revelou alguns petiscos mais interessantes. Por exemplo, rastrear o evento até sua galáxia hospedeira, a 1,1 bilhão de anos-luz de distância, revelou uma jovem galáxia ainda no auge da formação estelar. Isso é muito diferente da velha galáxia morta, não formadora de estrelas, da qual surgiu a colisão de 2017. Isso significa que a busca por eventos de quilonova pode precisar ser expandida para uma gama mais ampla de tipos de galáxias. E, como vimos com a fusão de 2017, as fusões de estrelas de nêutrons são responsáveis pela criação de elementos pesados, como ouro e platina. Uma equipe de cientistas modelou a emissão de GRB 21211A e descobriu que a explosão forjou cerca de 1000 vezes a massa da Terra em elementos pesados. Quanto ao motivo pelo qual o evento foi tão diferente em sua duração, ainda não sabemos. Tudo sobre ela, exceto a explosão de raios gama, se encaixa no perfil de uma fusão de estrelas de nêutrons, o que levanta, dizem os cientistas, algumas possibilidades incrivelmente empolgantes. Esta foi uma notável explosão de raios gama. Não esperamos que as fusões durem mais do que 2 segundos. De alguma forma, esta alimentou um jato por quase um minuto inteiro. É possível que o comportamento possa ser explicado por um nêutron de longa duração. Estrela, mas não podemos descartar que o que vimos foi uma estrela de nêutrons sendo dilacerada por um buraco negro, diz o astrofísico Benjamin Gompertz, da Universidade de Birmingham, no Reino Unido. Estudar mais desses eventos nos ajudará a determinar qual é a resposta certa e as informações detalhadas que obtivemos do GRB 21211A serão inestimáveis para essa interpretação. O evento foi analisado em 5 artigos publicados na Nature. Eles podem ser encontrados aqui, 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 aqui e aqui. Explosões de raios gama, GRBs, são flashes de radiação de alta energia decorrentes de explosões cósmicas energéticas.
Explosões de longa duração, maior que 2 segundos, são produzidas pelo colapso do núcleo de estrelas massivas 1, e as de curta duração, menos de 2 segundos, pela fusão de objetos compactos, como duas estrelas de nêutrons 2. Uma terceira classe de eventos com propriedades híbridas de alta energia foi identificada 3, mas nunca ligada de forma conclusiva a um progenitor estelar. A falta de supernovas brilhantes descarta explosões típicas de colapso do núcleo 4, 5, 6, mas suas escalas de distância impedem buscas sensíveis por assinaturas diretas de um sistema progenitor. Apenas evidências provisórias de uma quilonova foram apresentadas 7, 8. Aqui relatamos observações do excepcionalmente brilhante GRB 21211A, que o classifica como um evento híbrido e restringe sua escala de distância a apenas 346 megaparsecs. Nossas medições indicam que sua contraparte de energia mais baixa, do ultravioleta ao infravermelho próximo, é alimentada por uma quilonova luminosa, aproximadamente 1042 erg por segundo, possivelmente formada no material ejetado de uma fusão de objeto compacto. Principal em 11 de dezembro de 2021 às 13h59:09 hora Universal UT, doravante T0, o Observatório Neil George Swift da NASA, doravante Swift, descobriu GRB 21211A9 como uma explosão extremamente brilhante com duração de mais de 50 s, dados estendidos Fig. 1. A explosão foi observada independentemente pelos satélites Fermi, Integral e Calet. Suas contrapartes ópticas, ultravioleta, UV e de raios X foram localizadas em minutos, perto de uma galáxia próxima, SDSS J14091.47+2753220.8, G1 na Fig. 1, a uma distância de 346 mpc. Métodos. Observações espectroscópicas da contraparte óptica mostraram um continuum sem características 10 e não permitiu uma medição direta da escala de distância GRB. No entanto, quando combinadas com a detecção de uma contraparte brilhante, essas observações apontam para uma origem de baixo desvio para o vermelho para GRB 21211A 1,5 no nível de confiança de 99,9%. CL, métodos. Fig. 1. O campo de GRB 21211A. Figura 1A. Imagem em cores falsas combinando observações HST ópticas, F814W, azul, e infravermelho próximo, F160W, vermelho e verde, de GRB 21211A, realizadas com a câmera Wide Field Camera 3, WFC3, em abril de 2022, aproximadamente 4 meses após o explodido. Duas galáxias brilhantes, G1 em Z0,0762 e G2 em Z0,4587, e várias outras mais fracas são visíveis, mas nenhuma fonte é detectada na localização de GRB 21211A. A galáxia hospedeira mais provável é G1, uma galáxia de baixa massa e tipo tardio. O deslocamento físico projetado entre a explosão e o centro da galáxia é de aproximadamente 8 kpc, um dos maiores já medidos para uma explosão longa. B. C. O mesmo campo é mostrado no UW2 observado pelo Swift-1H após o burst B, e no filtro óptico adquirido pelo gerador de imagens DOT/4K de 3,6 metros CCD10H após o burst C. As linhas sólidas mostram a posição da fenda usada para espectroscopia óptica com Gemini, GIMOS S. A contraparte brilhante exclui uma origem de alto desvio para o vermelho, enquanto seu rápido avermelhamento é consistente com o início de uma quilonova. Apesar da curta distância do GRB, imagens profundas com o telescópio espacial Hubble, HST, Fig. 1, não detectam nenhuma galáxia hospedeira subjacente a TF-160W 27,6 ABMAG. Vários objetos estendidos são visíveis dentro de 10 segundos de arco da posição GRB, no entanto, sua probabilidade de superposição aleatória é alta, maior que 10%, consulte métodos. O local de nascimento mais provável está nos arredores da galáxia próxima G1, em 1. Deslocamento físico projetado de 8,000,04 kpc do núcleo da galáxia. Esta associação também é suportada por argumentos probabilísticos. O alinhamento aleatório entre o GRB e a brilhante galáxia G1 é de apenas 1,4%. B.
Pelo brilho incomum da emissão imediata de raios gama, a fluência total é de aproximadamente 3,10,4 erg-centímetros 2,15 a 150 keV, o segundo valor mais alto registrado pelo Swift 11, e c. Pelo desbotamento da contraparte de raios X, como a taxa de fluxo de raios X para a fluência de raios gama em 11 horas, log Fx, 11 HRF 7,9, encontra-se abaixo da distribuição GRB típica 12 como esperado para uma explosão em um meio rarefeito de circunexplosão 13, 14 métodos. A associação com uma galáxia em 346 MPC implica que GRB 2121 é uma das explosões longas mais próximas já descobertas, mas as propriedades de sua emissão de raios gama, como atraso temporal insignificante, escala de tempo de variabilidade curta e espectro rígido, não se encaixam em esta classe de eventos, dados estendidos Fig. 2. Estas são características distintivas de rajadas curtas e classificam o GRB 2121 como um evento híbrido, análogo ao GRB 0606143. Além de sua rápida fase de raios gama, várias linhas de evidência diferenciam GRB 2121 de GRBs longos canônicos. O GRB não se encontra em uma região de formação estelar métodos, e imagens ópticas tardias descartam qualquer supernova brilhante em sua localização. Dados estendidos Fig. 4. Como o teor de poeira ao longo da linha de visão é insignificante, uma supernova luminosa semelhante a SN 1998 BW15 é excluída para Z0,8. Uma supernova fraca de curta duração semelhante a SN 2008 hectares 6 também é descartada pelos limites ópticos. A localização do GRB e as propriedades globais de sua galáxia hospedeira fornecem evidências indiretas de um progenitor estelar diferente de uma estrela massiva em colapso e, em vez disso, são consistentes com uma fusão binária compacta métodos. A prova inequívoca de uma fusão binária de um objeto compacto vem de seu sinal de onda gravitacional 2 onde sua quilonova, um brilho de curta duração de radiação quase térmica alimentada pela energia de decaimento radioativo de núcleos pesados 16, produzida na fusão ejetada via rápida processo de captura de nêutrons, R-Process. A primeira quilonova conhecida foi a AT 2017 Gifu, caracterizada por um pico óptico, UV precoce, menos de 12 H. 17, seguida por um sinal infravermelho mais duradouro 18, 19, 20, 21. Descobrimos que um componente semelhante é identificado na contraparte UV/óptica/infravermelha, o VOIR, de GRB 2121A, fornecendo-nos o link direto para fusões binárias compactas. A emissão de vários comprimentos de onda que seguem o GRB é a superposição de vários componentes. O componente dominante é geralmente o afterglow. Uma radiação síncrotron de banda larga emitida por uma população de elétrons acelerada por choque pelo fluxo de saída de GRB22. Usamos os dados de raios X para sondar a contribuição desse componente não térmico. O espectro de raios X é bem descrito por uma lei de potência com inclinação x 0,5 e absorção desprezível ao longo da linha de visão. Quando extrapolado para energias mais baixas, este modelo corresponde aproximadamente aos fluxos ópticos observados em T0 mais 1H e não mostra nenhuma evidência para um componente adicional neste momento. No entanto, em momentos posteriores, a distribuição de energia espectral de multifrequência, SED, Fig. 2, identifica a emissão em excesso do brilho residual padrão. A contraparte UV é consistentemente mais brilhante do que a extrapolação da lei de potência não térmica e é caracterizada por um índice espectral mais íngreme UV2 para T1D. Seu pico espectral está na faixa U-banda U, quadro do observador, em T0 mais 0,2D e depois esfria progressivamente até comprimentos de onda do infravermelho próximo banda K em aproximadamente T0 mais 4D. Fig. 2. Evolução espectral do brilho residual e quilonova de GRB. Figura 2A. SED. Combinando dados de raios gama, diamantes, raio-x, círculos, e o VOIR, quadrados, em momentos diferentes, conforme indicado pelos rótulos. Isso mostra que a radiação não térmica, linha sólida, domina nos primeiros tempos e em energias mais altas. Em energias mais baixas, identificamos o surgimento de um componente térmico com pico nos comprimentos de onda azuis em 5H e mudando rapidamente para cores mais vermelhas. As barras de erro representam um ponto e vírgula limites superiores, triângulos descendentes,
São 3 pontos para fins de plotagem. Cada época foi redimensionada pelos seguintes fatores, de cima para baixo: 1, 10 0,8, 10 1,6, 10 2,4, 10 3,2. B, D, a luminosidade bolométrica B, a temperatura C, e o raio de emissão D, da componente térmica são semelhantes ao AT 2017 GFU 27, círculos cinzentos. As linhas sólidas mostram os modelos de lei de potência que melhor se ajustam ao conjunto de dados. As linhas tracejadas em D mostram o raio previsto para velocidades de expansão constantes de 0,3 c 0,6 cc, velocidade da luz no vácuo. Descartamos que um pós-brilho alimentado por choque reverso ou um início de supernova poderia explicar esse componente de baixa energia. O primeiro surge dentro do fluxo de saída do GRB e é caracterizado por um pico de rebrilho óptico de alguns segundos, aproximadamente 1h após o estouro 23, 24. No entanto, a emissão de choque reverso esfria rapidamente e muda para a banda de rádio, geralmente no primeiro dia após explosão. Isso não é consistente com a evolução observada do CED. Além disso, uma explosão de baixo rendimento de níquel também produziria uma erupção óptica, ou de curta duração alimentada pelo aquecimento de choque na onda de choque da supernova 25. Estudamos uma ampla gama de supernovas associadas a colapsares, variando rendimentos de níquel, propriedades estelares e energias de explosão. Embora este modelo explique a falta de uma supernova brilhante em tempos tardios e possa reproduzir as características básicas da emissão óptica inicial, como a luminosidade bolométrica e os raios fotosféricos, tabela de dados estendidos 1, o espectro previsto é muito difícil. Dados estendidos, Fig. 6. A emissão de UV domina e não podemos reproduzir a emissão de infravermelho próximo brilhante de longa duração sem a adição de um segundo fluxo de saída rico em nêutrons. Consulte métodos. Depois de subtrair a contribuição do afterglow dos dados, descobrimos que o excesso de UV é bem descrito por um espectro térmico e que os parâmetros de melhor ajuste apontam para uma bola de fogo quente T16.000 K, quadro de repouso, em rápida expansão com velocidade aparente V 0,5 c. Estas propriedades não coincidem com as dos transientes ópticos de fusões de anãs brancas métodos suplementares, nem com as de um eco de poeira térmica 26. Em vez disso, a luminosidade, a temperatura e o raio de emissão deste componente térmico exibem uma notável semelhança com o AT 2017 GFU 27, Fig. 2, e nós a interpretamos como emissão de quilonovas associada a GRB 21211A. Uma quilonova em GRB 2121A, consequentemente, sua associação com uma fusão binária compacta, amarra a falta de supernova. O ambiente GRB é a evolução de sua contraparte UV em uma explicação coerente. Nosso conjunto de dados nos permite sondar as primeiras fases do início da quilonova, não observadas no caso de AT 2017 GFU. Embora a emissão de banda larga seja inicialmente dominada pelo brilho residual não térmico, a evidência de um componente térmico é encontrada já em T0 mais 5H. A figura 3 mostra os diferentes comportamentos das contrapartes de raios X e UV. Este último requer um componente adicional, que modelamos usando curvas de luz de quilonova simuladas 28 com massa ejetada pelo vento MW no intervalo 0,01 a 0,1, m massa ejetada dinâmica MD, 0,01 a 0,03, mm, massa do Sol. A velocidade ejetada e a luminosidade quilonova bolométrica, LBO 31042 ergs1, equivalente isotrópico, inferida em tempos iniciais, são difíceis de reproduzir com modelos puramente radioativos 28, mesmo quando se considera diferentes perfis de densidade e uma maior área projetada ao longo do eixo polar 29 métodos. Portanto, exploramos modelos alternativos nos quais o material ejetado da fusão é reenergizado por um motor central ou modificado pela interação com o jato GRB. O primeiro grupo de modelos, prevendo uma estrela de nêutrons altamente magnetizada ou uma acreção de retorno no buraco negro central, é frequentemente invocado para explicar uma emissão de raios gama de longa duração 30-31. No entanto, um motor ativo deixaria impressões observáveis na luz quilonova 32, que não são consistentes com suas escalas de tempo, muito cedo, ou cores, muito vermelho, dados estendidos Fig. 6.
As curvas de luz, multicoloridas em raios X, UV-2, óptica BRI, e infravermelha K, são comparadas com as previsões dos modelos de uma quilonova, linha sólida, além da emissão não térmica, linha tracejada. A área sombreada mostra a gama de fluxos possíveis reproduzidos por simulações de quilonova com massa de vento MW entre 0,01 m, limite inferior, e 0,1 m, limite superior, e massa ejetada dinâmica MD, entre 0,01 m, limite inferior, e 0,03 m, limite superior. As barras de erro representam um ponto e vírgula limites superiores. Triângulos descendentes, são 3. Sublinhado para fins de plotagem, as curvas de luz foram deslocadas por um fator constante, conforme indicado pelos números na legenda. Portanto, consideramos um modelo no qual as interações jato-ejeto moldam a emissão observada. Um jato relativístico está presente tanto em GRB 2121A quanto em GRB 170817A e seus efeitos podem explicar sua evolução semelhante de quilonova. À medida que o jato se propaga através da nuvem massiva 0,01 m, de material ejetado radioativo, ele aquece e rompe parcialmente sua estrutura de densidade, esculpindo um funil de material de baixa opacidade e baixa densidade ao longo do eixo polar 32. Ao expor a superfície interna e mais quente do material ejetado, um jato GRB energético e ISO 61051 erg, torna a emissão de quilonovas mais azul e brilhante 33 para um observador próximo ao seu eixo. O aquecimento de choque também pode contribuir para distribuir a energia. Vice-versa, o material ejetado confere uma ampla estrutura angular ao jato GRB antes de romper 34, 35. A emissão de alta latitude das asas do jato chega mais tarde devido ao caminho mais longo que os fótons percorrem e pode produzir um transiente de raios X de baixa luminosidade e rápido desbotamento 36 consistente com o comportamento de raio X observado. Esse recurso pode se tornar visível no caso de um jato GRB estruturado se expandindo em um meio de circunexplosão de baixa densidade, como GRB 2121A. Concluímos que, embora a longa duração da fase pronta desafie nossa compreensão dos modelos de fusão binária compacta, um progenitor de fusão explica naturalmente todas as outras características observadas de GRB 2121A. Em 346 mpc, este GRB está dentro do horizonte de distância das próximas corridas de observação de ondas gravitacionais 37 e, se a rede de ondas gravitacionais estivesse online no momento da explosão, este evento provavelmente teria resultado em uma detecção conjunta de ondas gravitacionais e radiação eletromagnética. Notamos que algumas de suas propriedades eletromagnéticas são muito diferentes do transiente multimensageiro GW170817, considerando que as contrapartes eletromagnéticas de GW170817-2, 17, 20 seria um desafio localizar além de aproximadamente 150 mpc. GRB 2121A seria visível até Z1 pela maioria dos detectores de raios gama espaciais. Além disso, o acompanhamento rápido de raios X e UV óptico detectaria sua contraparte Z0,2, assumindo uma sensibilidade comparável ao Swift. Para determinar a taxa de GRBs híbridos, examinamos o catálogo Swift GRB11 em busca de rajadas semelhantes a GRB 2121 e GRB 060614. Em grandes distâncias Z1, sua classificação dependeria apenas das propriedades de alta energia, que apontam a rajadas regulares de longa duração, dados estendidos Fig. 7. Sem um estudo sistemático de lags, espectros e durações de GRB, não é possível avaliar o número total de rajadas híbridas detectadas até agora. Portanto, nos voltamos para redshifts mais baixos, onde uma assinatura observacional clara desses eventos é a falta de uma supernova. Supernovas associadas com pico de GRBs entre a MV18,5 mag e MV20 mag, e pesquisas de supernovas sensíveis são realizadas regularmente para GRBs dentro de um desvio para o vermelho Z0,3, que identificamos como uma distância máxima para uma identificação homogênea. Revisamos toda a amostra de rajada Swift com duração superior a 2S e uma galáxia hospedeira putativa em Z0,3 e encontramos um total de 20 GRBs em 17 anos de missão, 2005 a 2021. Destes, 8 estão associados a uma supernova,
3 não tem restrições significativas e 9 tem limites profundos em qualquer supernova acompanhante. O alinhamento casual entre uma galáxia brilhante e um brilho residual com localização subarcosegundo é tipicamente inferior a 1% ref. 11. Portanto, é improvável que todas as 9 rajadas sejam objetos de fundo distantes. Além disso, 4 deles, GRB 060614, GRB 060505, GRB 191019 e GRB 21211A, têm contrapartes UV restringindo sua escala de distância a 5, 38, 39. Concluímos que algumas dessas rajadas de longa duração estão fisicamente associadas a uma galáxia de baixo desvio para o vermelho e não possuem uma supernova, formando uma nova classe de GRBs híbridos produzidos por fusões binárias compactas. Depois de contabilizar os efeitos instrumentais métodos suplementares, derivamos uma taxa volumétrica AUSC de 0,04 a 0,8 GPC13 68% CL, inferior à taxa observada de GRBs curtos 40. A verdadeira taxa de eventos depende do fator de radiação desconhecido V dessas saídas. Assumindo propriedades de jato semelhantes a GRBs curtos 41, rajadas híbridas de longa duração podem representar aproximadamente 10%, 0,8%, 26%, 68% CL, FB, short FB, híbrida população de contrapartes eletromagnéticas para fontes de ondas gravitacionais causadas por fusões binárias compactas. Métodos classificação de GRB 2121. Os GRBs são classificados com base nas propriedades de sua fase imediata de raios gama. A emissão imediata de GRB 21211A, dados estendidos Fig. 1, exibe 3 episódios diferentes, um precursor fraco, uma rajada principal multipico brilhante e uma emissão estendida, temporalmente altamente variável. Os intervalos de tempo para análise espectral e temporal foram selecionados para caracterizá-los separadamente. Dados de Swift e Fermi foram processados usando o EASOFT V.6.30. Os espectros foram extraídos dos dados do Fermi Gamma Ray Burst Monitor e ajustados no XPQ42. As propriedades temporais foram derivadas das curvas de luz Swift-Bat usando técnicas bem estabelecidas 43, 44. A fase precursora tem uma curta duração de 0,15 s, um espectro suave com pico de 75 keV, uma escala de tempo de variabilidade mínima de 21,4 ms e um atraso positivo, 68% CL. As incertezas são cotadas em 68% CL, salvo indicação em contrário, entre as estruturas atemporais observadas no 50 a 100 keV, banda 3, e nas bandas de energia de 15 a 25 keV, banda 1, respectivamente. Em 346 mpc, o fluxo medido de 817 erg-centímetros 2s1, 10 a 1000 keV corresponde a uma luminosidade de apenas 1049 erg-s1. 3116 mais 4 sublinhado 3 metros s. Após um período de 1 s de quiescência, detectamos o início da emissão do prompt principal, que consiste em múltiplos picos sobrepostos com duração de aproximadamente 10 s. O pico do espectro com média de tempo é da 750 10 keV. A escala de tempo de variabilidade mínima é de 14,5 ms e o atraso temporal é insignificante com a fluência total medida durante este episódio é de aproximadamente 3,714 erg-centímetros 2, 10 a 1000 keV, uma das mais altas já medidas para um GRB. No entanto, a 346 mpc, a energia total de raios gama equivalente isotrópica ISO seria 51051 erg dentro da faixa típica de GRB 45. 31 0,9 mais 2,82,6 metros s. Um breve período, 3 segundos, de emissão persistente de baixo nível precede o início de uma cauda de longa duração. O espectro de tempo médio da emissão estendida tem um pico suave de 52,2 keV. A escala de tempo de variabilidade mínima é de 42,9 ms e o atraso é positivo. A fluência total é 5,5 erg-centímetros 2, 10 a 1000 keV, correspondendo a ISO 71050 erg.317 mais 3 sublinhando 2 metros s. Comparamos as propriedades da emissão do prompt principal com a população de GRBs usando 4 classificadores. O diagrama duração, dureza razão 46, a relação lago luminosidade 43,
a escala de tempo de variabilidade 44 e a correlação AMATI 45, dados estendidos Fig. 2. Semelhante ao GRB 0606143, o GRB 2121 apresenta características intermediárias entre as duas principais classes de GRB. A classificação tradicional baseada na duração na taxa de dureza coloca esse evento na classe dos GRBs longos. No entanto, suas outras propriedades se enquadram na classe de rajadas curtas. Sua natureza híbrida não nos permite vinculá-lo inequivocamente a um sistema progenitor apenas com base em suas propriedades de alta energia. O ambiente GRB e sua galáxia hospedeira. O ambiente GRB normalmente oferece evidências rigorosas, embora indiretas, de seu sistema progenitor. No caso de GRB 2121A, nenhuma galáxia hospedeira subjacente é detectada em imagens HST tardias. Fig. 1. Ao plantar fontes artificiais com um perfil de disco exponencial e brilho diferente, derivamos um limite superior de F814W26,5 ABMAG e F160W27,6 ABMAG. Como nenhuma galáxia coincidente foi encontrada, analisamos o campo GRB para procurar seu hospedeiro mais provável. Identificamos 7 galáxias dentro de 10 da posição GRB, Fig. 1. G1 com RD19,50 0,02 mag um deslocamento de 5,55 0,03, G2 com R20,88 0,05 mag um deslocamento de 10,5 fracos R26 ab mag. Objetos estendidos em um deslocamento entre 2,5 e 10. Ao usar as contagens de número da galáxia na banda R47, derivamos um alinhamento aleatório PCC de 1,4% para G1, 10% para G2 e 40% para as outras galáxias fracas. Portanto, argumentos probabilísticos favorecem a associação entre GRB 2121 e G1. Notamos que o limite de probabilidade adotado para associar uma galáxia com um GRB é geralmente 1%. O que significa que G1 com PCC 1,4% seria considerado o hospedeiro mais provável por qualquer estudo anterior de galáxias GRB 1247. Além disso, em nossas observações espectroscópicas, não encontramos evidências de linhas de emissão na posição GRB abaixo de 2017 cm 2S1A círculo 1 na faixa de 4.800 a 6.100 A círculo usando o 2. 3727H como indicadores de formação estelar não obscurecida 48. Colocamos um limite superior na taxa de formação estelar, SFR1M1 para Z0,65. Isso corresponde ao SFR médio de hostes GRB longos 49 em Z1, fornecendo restrições adicionais em qualquer possível galáxia subjacente. O espectro de G1 mostra várias linhas de emissão, incluindo H, N2 e S2, em um redshift comum de Z0,0762 0,0003, consistente com um relatório anterior 9 baseado em dados do Nordic Optical Telescope, NOT. Assumindo uma cosmologia CDM50 com uma constante de Hubble de H069,8 km MPC1S1, encontramos uma distância de luminosidade de L346 MPC. E um módulo de distância 37,7 mag. Usando a fotometria da galáxia hospedeira, tabela suplementar 1, calculamos um B absoluto de repouso magnitude de banda de MB 17,6 ab mag, correspondendo a LB 0,1 L luminosidade característica da função de Chester, quando comparada com a função de luminosidade da galáxia 51 em um desvio para o vermelho semelhante, 0,05 Z 0,2. O brilho LH1040 ERG-S1, e a razão relativa dessas linhas, log, N2/H, 0,7, apontam para uma galáxia formadora de estrelas com SFR 0,05 mm metalicidade subsolar 12 mais log/H 8,4. Também encontramos evidências de absorção fraca, MG primeiro 5175 A círculo, em 5567 A círculo, indicativo de uma população estelar evoluída, embora esse recurso seja afetado por um horizonte próximo. Modelamos o brilho da superfície da galáxia usando o Galfit 52. Uma boa descrição de sua morfologia é obtida incluindo dois perfis SIC com índice N1,
um com raio de meia luz RI, 2,15 arcsec, F814W, 3,1 kp100Z 0,076, e um com RI, 0,5 arcsec, F814W, 0,7 kp100Z 0,076, para modelar a barra central. Resultados semelhantes são obtidos na imagem F160W com RI, 2,34 arcsec RI, 0,64 arcsec. O raio da meia-luz R502 1,031,1 arcsec obtido através do source extractor é dado pela média ponderada destes dois componentes. As propriedades globais da galáxia foram determinadas pela modelagem de SED, tabela suplementar 1, com o prospector 53, adotando as mesmas configurações usadas para as galáxias hospedeiras GRB12, 54. Derivamos uma massa estelar D, uma taxa de formação estelar SFR, 0,06, 0,02, m ano 1, baixo teor de poeira, e uma idade estelar ponderada em massa 0,9 mais 0,2 0,4 109 mais 0,09 mais 0,08 0,06 metros AG5 mais 2 sublinhado 3GYR. Quando comparadas com a amostra de GRBs longos, as propriedades do hospedeiro de GRB2121A não são inéditas, mas extremamente incomuns. O SFR inferido está nos 10% inferiores da distribuição observada, levando a um SFR específico incomumente baixo, SSFR 0,06 G1. Este valor está abaixo da sequência principal de galáxias formadoras de estrelas 55, indicando que G1 pode estar migrando para uma fase quiescente. Isso difere do ambiente típico de GRBs longos em redshifts altos e baixos. Para comparação, eventos próximos, como GRB 060218 e GRB 100316D, foram associados a SSFR4 G1 e SSFR 0,2 G1, respectivamente 56, 57. Também existem dissimilaridades com a classe de GRBs curtos. A massa estelar está nos 10% inferiores de GRBs curtos e galáxias hospedeiras supernova tipo IA 58, 59, como para GRB 060614, que foi hospedado por uma galáxia Anã 5. C da contraparte GRB em momentos diferentes é mostrado na Fig. 2. Essas épocas foram selecionadas para maximizar a cobertura simultânea de vários comprimentos de onda. Quando necessário, os dados foram redimensionados para uma época comum usando o modelo temporal de melhor ajuste. Na primeira época em T0 mais 100S, a emissão de raios X é caracterizada por um índice espectral plano X 0,000,03. Uma quebra espectral é necessária acima de 10 keV para explicar o fluxo mais baixo e o índice espectral suave, BAT2, medido na banda de raios-x rígidos. Além disso, a alta taxa de fluxo de raios-x para óptico, FX-F100, requer uma conversão para um espectro acentuado entre os raios-x e a banda óptica. Essas propriedades são consistentes com a radiação síncrotron autoabsorvida no regime de resfriamento rápido. A localização de uma frequência de autoabsorção, A10, indica uma região emissora compacta 60 com raio R1013/300, 34 cm, onde é o fator Lorentz de vazão de saída. Este raio é típico de processos de dissipação dentro do fluxo de saída de GRB, indicando que em T0 mais 100S a fase imediata ainda é dominante em ambos os comprimentos de onda de raio-x e ópticos. Na segunda época em T0 mais 1H, a contraparte GRB exibe cores azuis com um índice espectral 0,23-0,10 nas bandas UV óptica. Em energias de raio-x, o espectro, extraído entre 3Ks e 5Ks, tem uma inclinação de X 0,50 a 0,05. Este índice aponta para a radiação síncrotron no regime de resfriamento lento, no qual a frequência de resfriamento é C10 keV e a frequência síncrotron é M1 eV. Neste caso, a inclinação espectral de raio-x está relacionada com a distribuição de energia dos elétrons emissores, NI, e P-comp2x mais 2,00,1. Esta é uma restrição fundamental para a evolução do arrebol de longo prazo. A maior inclinação espectral explicada por este modelo é P/2 1,05, e somente para energias acima de C.
Portanto, os pós-brilhos não térmicos de Voery de raio-x devem permanecer no mesmo segmento espectral ao longo do período de tempo de nossas observações. A partir de T0 mais 5H, um simples espectro não térmico não pode mais reproduzir a emissão de banda larga. Um excesso de Voery é detectado em todas as épocas. Caracteriza-se por uma forma espectral estreita com pico na banda U, bem descrita por uma função de corpo negro com temperatura T16.000 K, quadro de repouso, e uma luminosidade Higgs 3,52,0, 1042 ergs1. Portanto, ajustamos cada época CD com um modelo de corpo negro, o Voery, mais lei de potência, raio-x, e derivamos a luminosidade total integrada do corpo negro, sua temperatura e raio em função do tempo, Fig. 2 e tabela de dados estendida 1. A luminosidade é melhor restringida em nossa segunda época em T0 mais 10H, Higgs 1,90 a 0,15, 1042 ergs1 e é vista diminuir no tempo seguindo uma lei de potência T 0,95, consistente com a evolução do AT 2017 e GFU 27. Escala de distância GRB. Investigamos o C de conjunto de raios X/U/óptica em 1H para colocar um limite superior direto na escala de distância GRB. Os espectros UVOT foram criados com a ferramenta UVOT2PA usando a mesma fonte e regiões de fundo selecionadas para fotometria. Adotamos um modelo de lei de potência e incluímos os efeitos de absorção, avermelhamento de poeira e atenuação do meio intergaláctico conforme implementado nos modelos XP-XPABS, SDUST e SIGM. A absorção galáctica foi fixada em NH 1,7610-20 cm2 e o avermelhamento em IBV, 0,015 mag. Todos os outros parâmetros foram deixados livres para variar. Aumentamos o redshift de 0 para 2,5 em passos de 0,1 e encontramos o modelo de melhor ajuste minimizando as estatísticas de caixa, registrando seu valor em cada passo. Com base nas variações das estatísticas de teste, derivamos um limite superior de Z2,3, 99,9% CL, dos dados UV ópticos e Z1,5, 99,9% CL, da junção raio-x/U/ajuste óptico. Ao impor o desvio para o vermelho da suposta galáxia hospedeira, Z0,0762, não encontramos evidências de qualquer extinção ou absorção de poeira no local GRB com 3 limites superiores de IBV, Z0,005 mag e NH, Z910-19 cm2, respectivamente. Isso é consistente com a localização do GRB, bem fora da luz da galáxia. Origem do brilho residual dos raios-x. Observações rápidas mostram um brilho residual de raio-x desaparecendo rapidamente seguido por um declínio mais raso FXT com entre 1 ks e 40 ks, e um declínio abrupto final com 30,5 após 40 ks. Com base neste modelo, inferimos um fluxo de raios-x de 410-12 erg/cm2 S1-11H. Isso corresponde a uma luminosidade LX 61043 ergs1 a 346 mpc, quase 2 ordens de magnitude abaixo da luminosidade típica de raios-x de brilhos residuais GRB cosmológicos nesta época. Consulte a figura 7 da Ref. 23 1.11 mais 0,08 0,07. A baixa relação entre o fluxo de raios-x observado e a fluência de raios gama emitida, log Fx, 11HRF 7,9, é indicativa de propriedades atípicas para essa explosão. Compare com a figura 17 da Ref. 12. Nossa análise CED, Fig. 2, demonstra que a contraparte de raios-x é dominada por emissão não térmica consistente com radiação síncrotron. Embora interpretemos a emissão inicial de raio-x, 300S, como a cauda da fase imediata, em tempos posteriores, 1000S, a origem mais comum da radiação pós-luminescência não térmica é a interação entre o meio ambiente e o GRB jato ocorrendo a grandes distâncias, 10-17 cm, da fonte central. Neste modelo de choque externo 61, uma taxa de decaimento de fluxo de 2 ou mais rápida é explicada por fatores geométricos devido à colimação do escoamento GRB 62. O tempo TJ no qual a curva de luz se inclina, a chamada quebra do jato, aumenta com o ângulo de abertura do jatoque. Sublinhando uma quebra de jato a 40 ks exigiria um jato muito estreito, e então só poderia atingir um decaimento de P2,1,
Em leve tensão com as observações. Testamos a hipótese de uma quebra precoce do jato modelando os dados de raio-x e o volt iniciais T0 mais 1H, com Afterglow P63 assumindo um ambiente externo uniforme e uma estrutura lateral, gaussiana e cartola para o jato. Apesar do conjunto de dados ser limitado, ele fornece restrições rígidas ao modelo. O volt ser plano em T0 mais 1H, Fig. 2. Requer que o pico do síncrotron fique próximo ao alcance óptico, restringindo o valor da frequência do síncrotron meu fluxo de pico FPK. O espectro de raios-x coloca a frequência de resfriamento em C10 keV e fornece uma medição de P, 2,0 a 2,1, e a curva de luz de raios-x restringe o ângulo de abertura do jato C e o ângulo de visão V. Realizamos a estimativa do parâmetro bayesiano com ENSI 64 e 9 parâmetros livres, N, P, e K, ISO, C, V, um ângulo de troncamento do jato externo W, parâmetros microfísicos de choque IB, e a fração de participação N. O melhor ajuste tem um Q quadrado reduzido, se encaixa com N congelado em um encontron semelhante, mas exigiu parâmetros de choque não físicos IB1. A estimativa de parâmetro relata um jato de energia K, ISO, 0,8 a 17, 1051 erg, largura C 1,9 a 5,7, visto em V 1,1 a 5,4 do eixo do jato. A densidade externa é N 0,016 a 12 cm 21,823. Os parâmetros de choque são P 2,1 a 2,2, e 0,05 a 0,77, B, 0,1 a 6,0, 10,4 e N, 0,8 a 9,6, 10,2. A energia cinética corrigida pelo feixe do jato neste cenário é 0,4 a 4,4, 10,49 erg. Assumindo que as correções de tamanho angular entre o brilho residual e as emissões imediatas são semelhantes, este cenário dá 65% de probabilidade para uma eficiência de raios gama não física e ISO e K, ISO 100% e uma probabilidade de 90% ou 15%. Em combinação com o pobre Q quadrado reduzido de 1,8, concluímos que é um desafio para um choque externo reproduzir simultaneamente as características salientes do brilho residual do GRB, um espectro óptico, o plano em T0 mais 1H, um espectro de raios-x x 0,5, e um decaimento acentuado do fluxo de raios-x após 40 ks, permanecendo dentro dos limites energéticos da emissão imediata. Essa tensão pode ser aliviada ao considerar os efeitos do resfriamento Compton inverso. No limite do resfriamento Compton inverso dominado por dispersão de Thomson 65, estimamos que a energia isotrópica necessária aumentaria por um fator de 100 e a densidade diminuiria por um fator de 1000. No entanto, a abertura do jato e os ângulos de visão teriam que diminuir para 0,5 para reproduzir o decaimento acentuado final. Se não for causada por uma quebra de jato, é difícil produzir uma queda rápida no brilho, devido à natureza relativística e estendida do fluxo de saída do GRB. Devido ao efeito de curvatura 13, qualquer queda rápida no brilho no quadro de laboratório do GRB será espalhada no quadro do observador como resultado dos diferentes tempos de chegada dos fótons, produzindo um decaimento de 2 mais x 2,5. No entanto, esta é uma inclinação mais acentuada do que o permitido pelo modelo Jet-Briat que pode apresentar uma descrição melhor do que o choque externo padrão. Se interpretada como um efeito de curvatura, a inclinação em 0,5 D vincula a emissão de raios-x observada à atividade duradoura do motor central, como no modelo de platô interno 66, 67, ou a estrutura angular do jato GRB. Se um jato estruturado produz emissão imediata de GRB nas regiões de alta latitude, as asas do jato, esta emissão seria desprovida de Lorentz em relação à emissão imediata do núcleo e atrasada por meio do efeito de curvatura 36. Com estruturas de jato apropriadas, isso pode se manifestar como emissão de raios-x com um decaimento raso seguido por uma curva de luz de declínio acentuado. Esse recurso, normalmente oculto pela emissão de choque externo mais brilhante, pode se tornar aparente no caso de uma GRB estruturada no explodindo em um meio rarefeito. Este último modelo oferece uma explicação consistente do comportamento de raio-x de GRB 2121 e seu deslocamento físico da galáxia sem a necessidade de horas de atividade no motor central.
Apesar da incerteza na origem física da emissão de pós-luminescência, o espectro de raios-x observado é bem medido e sua extrapolação para as bandas UV o coloca inequivocamente abaixo das detecções UV ópticas, após T0 mais 5H. O excesso de UV observado foi medido subtraindo este componente não térmico extrapolado. Este procedimento não requer uma interpretação física da emissão não térmica e fornece um limite superior para a contribuição não térmica nas bandas UV. Assim, a identificação do excesso de UV não depende da interpretação física específica da emissão não térmica de GRB21211A. Origem: do excesso de UV modelo colapsar. Examinamos primeiro o caso mais comum de um longo GRB produzido pelo colapso de uma estrela massiva em rápida rotação, colapsar. O surgimento da onda de explosão da supernova pode produzir uma emissão luminosa azul em excesso do brilho residual padrão 25. E testamos se isso é consistente com o excesso de UV observado em GRB21211A. Os colapsares surgem de núcleos estelares compactos e produzem supernovas ou hipernovas do tipo IC energéticas e de longa duração. No entanto, se o motor do colapsar não produzir 56 Ni consideráveis, por exemplo, de um colapso de retorno, a onda de explosão produz uma curva de luz de supernova de curta duração que desaparece nos primeiros 10 dias. Para testar esse modelo, executamos uma série de explosões de hipernova, variando a massa 2,5 a 40 m, e perfil de densidade, variando a inclinação na densidade do núcleo e envelope da estrela progenitora, bem como a energia de explosão, esfericamente 1051-1052 erg. Embora possamos reproduzir a evolução da luminosidade bolométrica, estender data W1, a emissão precoce em nosso modelo de melhor ajuste é muito energética, no UV extremo. À medida que o material ejetado esfria, a emissão atinge o pico no infravermelho em tempos tardios, mas a luminosidade é várias ordens de magnitude muito fraca para explicar as observações. Para explicar a emissão óptica infravermelha, a fotosfera da supernova em rápida expansão deve descobrir o disco de acreção colapsar e o vento ejetado desse disco deve ter propriedades semelhantes às dos discos de fusão de estrelas de nêutrons 68, 69 para produzir um transiente do tipo quilonova. No entanto, mesmo neste caso, o grande reservatório de massa de um colapsar alimentaria um transiente de pico tardio de longa duração, não consistente com as observações. Para que o modelo colapsar funcione, devemos também explicar o deslocamento do GRB de sua galáxia hospedeira. Estrelas O, B binárias podem ser desacopladas durante a explosão de supernova da estrela primária, dando um chute de até 200 km/s, na companheira U, B70. Este movimento próprio poderia mover a estrela companheira bem além de sua região de formação estelar, KPC em 5 milhões de anos. Mas é improvável que este chute seja suficiente para explicar o grande deslocamento dessa explosão. Em resumo, um progenitor de estrela massiva para GRB21211A explicaria naturalmente sua longa duração, mas requer uma combinação de circunstâncias incomuns, uma explosão de baixo rendimento de 56 Ni, um fluxo de saída de disco rico em nêutrons de baixa massa e uma velocidade extrema de chute, para explicar todo o conjunto de observações. Modelo de fusão binária compacto. O excesso de emissão observado é muito melhor ajustado pelo material ejetado de uma fusão binária compacta, composta por duas estrelas de nêutrons ou uma estrela de nêutrons em um buraco negro de massa estelar. A figura 3 mostra o intervalo de previsões do modelo consistente com as observações. Apenas um pequeno subconjunto de curvas de luz, 4 de 900 na caixa angular no eixo, V0 a 16, corresponde às restrições de observação. As luminosidades do infravermelho próximo são bem descritas por ejeção dinâmica de massa MD, 0,01 a 0,03 m, inferior ao valor inferido para GRB 0606147, 8. A brilhante contraparte U óptica sugere um maciço, 0,01 m, componente do vento para o material ejetado da quilonova. No entanto, os espectros dependentes do tempo da grade do Los Alamos National Laboratory, LANO, dos modelos quilonova 28 produzem curvas de luz que são muito fracas para corresponder às luminosidades ópticas, UV observadas ou requerem uma massa ejetada muito grande 0,1 m. Modelos com grande massa ejetada MW 0,1 m, ajustam-se melhor aos dados de tempo iniciais, mas superestimam os fluxos em tempos posteriores.
Em contraste, o modelo com menor massa ejetada MW0,01M, fornece uma boa descrição do conjunto de dados somente, após 11H. Todos os modelos consistentes adotam uma morfologia toroidal para o material ejetado de alta opacidade e um fluxo de saída polar do material ejetado de baixa opacidade e alta velocidade de expansão VW0,3C. É provável que uma série de alterações no mecanismo de ejeção de quilonovas possam ajudar a explicar o excesso precoce de emissão. Por exemplo, não realizamos um estudo detalhado, variando a composição que altera tanto a opacidade quanto o aquecimento radioativo. As incertezas na deposição de energia radioativa 71 e nas propriedades do material ejetado pelo vento do disco permitem uma ampla gama de comportamentos e nosso estudo aqui apenas toca a superfície de todas as possibilidades. No entanto, em sua forma mais simples, uma quilonova com energia radioativa captura a evolução tardia do transiente UV observado, mas tem dificuldades em reproduzir a emissão óptica brilhante observada nos primeiros tempos T0 mais 0,2D. Uma maneira alternativa de aliviar a exigência da massa ejetada é que a quilonova seja alimentada por uma fonte de energia adicional afetada pelas interações jato-ejetado 33. Para estudar os modelos movidos a motor, usamos o mesmo método dos estudos anteriores 31. Para fontes de energia centrais, seja um magnetar ou um acréscimo de fallback no buraco negro central, a energia deve ser transportada para fora do centro para afetar as curvas de luz. Nestes modelos 31, as fontes centrais não alteram a emissão até 5D após a fusão para massa de vento 0,01M. Porém, se o jato conseguir evacuar uma região acima do remanescente compacto, esse atraso pode ser reduzido. Nós imitamos essa evacuação por uma série de modelos esfericamente simétricos, reduzindo a massa total do vento para 17m. Embora o pico do sinal seja anterior, ainda é tarde demais para explicar nossas observações e o espectro resultante é de energia muito alta, com pico no UV extremo, dados estendidos, Fig. 6. O movimento turbulento pode ajudar a acelerar o pico de UV ao direcionar a energia para as camadas externas mais rapidamente. Embora advertimos que os modelos quilonova são afetados por grandes incertezas sistemáticas, descobrimos que a maioria dos modelos quilonova movidos a motor 31, 72, 73 atingem o pico várias horas ou dias após a fusão, enquanto as interações jato-ejeto permanecem uma solução plausível para melhorar a emissão precoce. Em resumo, descobrimos que uma fusão binária compacta explicaria naturalmente a maioria das características observadas de GRB21211A, desde o início de sua quilonova até seu ambiente e propriedades de alta energia. O principal desafio para